Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o conhecimento, os diversos tipos do conhecimento, o racionalismo, o pensamento dialético. O que é o conhecimento? O conhecimento é um fenômeno natural que diz respeito à percepção, racionalização, concepção de alguma verdade. Conhecer é um processo natural que nos envolve a todos. Os cientistas dizem que existem vários tipos de conhecimentos, como os filósofos também. Existe conhecimento científico, filosófico, o empírico e o teológico. O que é o conhecimento científico? É o conhecimento aprofundado, é o conhecimento detalhado. O cientista sabe tudo sobre quase nada, enquanto que o filósofo, que tem uma visão geral, conhece nada sobre quase tudo. Se você lê uma enciclopédia, um dicionário, você vai ter um conhecimento filosófico, um conhecimento geral. Mas para você se aprofundar, isso vai exigir anos de estudos sistematizados e isso vai constituir um conhecimento científico. Uma coisa é você pegar uma revista e ler uma matéria, um artigo a respeito de um tema jurídico. Outra coisa é estudar 5 anos numa faculdade a respeito do direito e dos diversos ramos do direito. O bacharel em direito, ele é um filósofo, ele é um conhecedor do direito, mas um conhecedor na área científica, mas numa área envolvendo a filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências, porque significa filosofia, a busca pelo conhecimento. Portanto, o conhecimento filosófico é um conhecimento geral, um conhecimento, o filósofo sabe nada de quase tudo. Ele tem uma visão ampla, mas para que ele possa se aprofundar e se tornar um cientista, vai exigir dedicação, disciplina, estudo, pesquisa em todos os níveis para que ele possa chegar ao limite daquele conhecimento. O cientista conhece os seus limites. O cientista conhece os limites do seu conhecimento e por isso que quando ele entende, conhece profundamente, ele chega à conclusão de que ele não sabe nada. O filósofo cientista Sócrates chegou a essa conclusão. Por quê? Quando o indivíduo se depara com as fronteiras do conhecimento, ele percebe que tem muito mais coisa que ele não sabe do que o que ele sabe. É como já dizia Carl Gustav Jung, o que você sabe corresponde a um detalhe, o que você não sabe corresponde ao mundo inteiro. Vamos aqui então, indicar a nossa dica de leitura para hoje. História da Antiguidade Oriental. É um livro muito importante da editora Vozes, do autor Mário Curtis Giordani. História da Antiguidade Oriental. E tem um outro livro também, História de Roma. Quem quiser conhecer um pouco do Império Romano, que originou o grande e perfeito direito romano, como nós, no mundo ocidental, herdamos o direito romano. Também de Mário Curtis Giordani, Antiguidade Clássica, História de Roma. Então eu aconselho, o jurista tem que ter noção de história, tem que conhecer a história. É como já dizia um amigo meu, o Dr. Kleber Veloso, quem não conhece a história de uma ciência não conhece aquela ciência. Ele diz, quem não conhece a história do direito não conhece o direito. Quem não conhece a história da psicologia, da medicina, da enfermagem, quem não conhece a história da sociologia, quem não conhece a história de qualquer ciência
não conhece a ciência. Aí nós vamos para o tipo de interpretação histórica, conhecer a história do fenômeno para poder se inteirar do fenômeno. Então nós temos também o conhecimento empírico, o conhecimento da experiência, o conhecimento na prática. Então conhecimento científico, filosófico e agora o conhecimento empírico. Sai da prática, sai da experiência para chegar até a teoria. Não é um conhecimento aprofundado, não é um conhecimento filosófico, mas é um conhecimento prático. Teoria e prática têm de andar de mãos unidas. A prática é fundamental, mas também necessita da teoria. Uma boa teoria gera prática e a prática reabastece, dá o feedback à teoria. Teorias são resultados de teorias e práticas caminhando em comum de braços dados. Temos agora a teoria dos grandes gênios, a teoria que está vinculada ao conhecimento teológico, ou seja, uma teoria formada pela revelação. O conhecimento teológico é o conhecimento revelado. Quando Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, ele disse que ele se imaginou viajando na velocidade da luz. E foi aí que ele percebeu o que seria a teoria da relatividade. Então, os grandes gênios na ciência, nas artes, na filosofia, na administração, eles são indivíduos intuídos. Todos nós temos intuições. Então, muitas vezes nós sabemos, mas não sabemos que sabemos. Einstein dizia, o universo é curvo. E perguntaram, mas como, professor? Eu não sei, mas ele é curvo. Ou seja, o gênio intuído, ele sabe, mas não sabe explicar pela razão porque ele sabe. Muitas coisas que Albert Einstein falou, sentenciou, ele não pôde provar. Anos depois, décadas depois, que se foi a ciência física, foi provar que Einstein, em sua teoria, e naquele tempo chamado de visionário, tinha razão. Então, conhecimento teológico, poderíamos dizer que é fundamental para que nós aprofundemos ainda mais os nossos conhecimentos científicos. Então, conhecimento teológico é fundamental. Quando a gente fala assim, conhecimento teológico, a gente pensa, é conhecimento de Deus. É o conhecimento revelado, que vai para o profeta, para o cientista, para o artista. Quantos cantores, músicos, o gênio de Beethoven, o que seria? As suas mais belas canções, as suas mais belas músicas foram compostas quando ele estava absolutamente surdo. Como é que foi essa composição? Pelo gênio intuitivo. Então, o conhecimento revelado não pode ser desprezado. Agora, muitas vezes precisamos de muito estudo, necessitamos de muita disciplina para chegarmos a ter o privilégio de ter uma percepção intuitiva. Ter uma percepção, um conhecimento que até hoje ninguém havia conhecido, ninguém havia descoberto. Muito bem. Outro item que nós vamos falar que está vinculado ao conhecimento é o racionalismo, que é uma corrente filosófica que diz que tudo tem de passar pela razão. Por quê? Porque é verdade que o conhecimento teológico é fundamental. Naquele tempo, na Idade Média, por exemplo, se falava em fé. Até a Idade Média, ou depois da Idade Média, no início da Idade Moderna, o racionalismo ficou muito forte. Porque se tinha que acreditar, porque tinha que acreditar. Ou seja, Deus existe e isso basta. Bem, só que vem o racionalismo querendo dizer, mas como é que funciona isso? Aí vem alguém que diz, olha, existe um princípio científico, um axioma que diz que não há efeito sem causa. O universo é um efeito. Qual seria a causa? O que não é obra do homem seria obra do acaso? E obra inteligente? O universo tem mais de 100 bilhões de galáxias.
E a nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de quase 100 milhões, ou mais de 100 milhões de galáxias. Ou seja, quando a gente fala no mundo da astronomia, nós estamos falando em valores incomensuráveis. E é aí que precisamos da ciência. No livro nosso, intitulado Um Dia em Jerusalém, nós definimos ciência. Ciência é a arte de se conhecer Deus através da sua criação. Foi o primeiro livro nosso. É um livro que fala sobre o encontro de Jesus, é uma ficção, no Templo de Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Então, o racionalismo é o quê? É um pensamento construído sobre determinado objeto. O ser humano é o ser cognoscente. E o que vai ser conhecido é o ser cognoscível. Portanto, o racionalismo diz que é preciso que tudo passe pela razão. Mesmo que seja absorvido esse conhecimento pela intuição. É preciso que a razão esteja presente. Mas o que é razão? O que seria razão? Nós absorvemos informações. Essas informações absorvidas passam por um tipo de pensamento que nós chamamos de consciência. A consciência vai dizer se acha que aquilo é certo ou não, com base em outras informações. Aquilo que a consciência considerar como certo, verdadeiro, viável, passa para um outro estágio que nós vamos chamar de depósito de conhecimento. A esse depósito de conhecimento nós chamamos de razão. A razão, unida à paixão, emoção, vontade forte, daí pode surgir a grande intuição. Um microsegundo de lampejo de percepção, de insight, de introvisão. Então, o racionalismo é base para que se construa um processo científico, para que se construa um conhecimento. Então, a ciência jurídica é uma ciência racional. O perito, quando vai analisar a cena do crime, ele vai pelas vias da razão, mas ele muitas vezes descobre as coisas, as pistas melhores pelas vias da intuição. Isso depois de muita transpiração racional. Pensamento dialético no direito. Existe? Existe. O direito é uma ciência dialética. O advogado diz uma coisa, a outra parte diz outra coisa, o outro advogado, o promotor, e vem aí o pensamento dialético. A dialética vem para questionar, vem para gerar antítese, ou até para gerar uma tese. Então, o pensamento dialético no direito é fundamental. Por isso que o direito quer a prova, porque a prova vai tirar as dúvidas. Fora da prova, o que nós temos? O argumento, as argumentações. Nós temos o discurso, nós temos a retórica, nós temos a eloquência. Então, o pensamento dialético no direito constrói a doutrina, organiza a doutrina. O direito, outro item, é o direito e as ciências afins. Eu já disse anteriormente aqui, em outros módulos, que o direito tem relações com todas as ciências. Mas tem algumas que são mais próximas. Por exemplo, a antropologia. É a ciência que estuda o ser humano como um todo, de forma panorâmica. Estuda o ser humano, a sua evolução biológica, psicológica, emocional, econômica, política, social, cultural, educacional. Portanto, nós observamos que a antropologia precisa disso. Precisa de fazer esse estudo profundo do ser humano. Agora, o direito, para poder entender o ser humano, o seu comportamento, ele necessita entender a evolução dessa espécie humana. Por isso que o direito guarda relações íntimas, profundas com a antropologia, como também guarda com a sociologia. Sociologia é a ciência que estuda o comportamento humano no contexto comunitário, no contexto social. Sociologia estuda o comportamento. Antropologia estuda o processo evolutivo, as mudanças ao longo do tempo.
desde a pré-história. Temos também a filosofia. O que é o direito senão um ramo da filosofia? Nos Estados Unidos, PhD é o título de doutor que se dá a alguém que defendeu a tese. PH de filosofia, D de doutorado. Então, todo doutor nos Estados Unidos é PhD, ou seja, doutor em filosofia na engenharia, doutor em filosofia na matemática, doutor em filosofia no direito, doutor em filosofia na enfermagem, doutor em filosofia na medicina. Ou seja, todo doutor é PhD. Por quê? Deve ter sido uma forma de homenagear a filosofia, já que é a mãe de todas as ciências. É o fundamento de todas as ciências. A ânsia do ser humano de querer conhecer, de sair além. Então, o direito é uma ciência filosófica. O bacharel em direito, o que é bacharel? Você sai do curso de direito, você ali é um bacharel. Você é o quê? Você é um filósofo do direito. Que aí vai prestar concursos, vai fazer exames, para que você possa ocupar uma função como profissional do direito, como operador do direito. Portanto, o direito tem estreita relação com a filosofia. E aí nós indicamos as obras do professor, por exemplo, Miguel Reale, Filosofia do Direito, do professor Paulo Nader, Filosofia do Direito. Tem uma disciplina só para estudar filosofia do direito. Portanto, o direito guarda relação profunda com a filosofia. Outro item, o direito como manifestação cultural. O que é cultura? O meu querido professor Nelci dizia para os seus acadêmicos amados que cultura seguiria mais ou menos o seguinte. Você lê um livro hoje. Daqui a 10 anos, o que você lembrar desse livro é a cultura que você tem sobre o livro. Olha só, uma concepção cultural. É o que você lembra, é o que fica. Ou seja, fazendo analogia, o que significa a cultura? Um condicionamento de hábitos que permaneceram. Cultura é o resultado de hábitos que foram sedimentados, consolidados por um meio social, pelo ser humano. Então, é uma definição interessante. Cultura é tudo aquilo que você sabe daquilo que você leu e esqueceu. É o que ficou. Ou seja, a nossa cultura é o que ficou, é o que permaneceu. Por isso a necessidade de conhecer a história, a necessidade de pesquisar, verificar mais fatos que possam enriquecer a história. Nós sabemos que quase sempre a história é escrita pelos vencedores, mas os perdedores das guerras, das contendas, também têm suas versões. Por isso que cultura é o resultado de hábitos. Cultura é o que fica de um processo educativo, de um processo de aprendizado, de um processo de conhecimento. Existem alguns conflitos culturais na atualidade, principalmente no que diz respeito à teoria e prática. Muitas vezes, isso me lembra muito o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Conflitos íntimos, mas também nós temos conflitos culturais, conflitos religiosos. Religiosos, então, até pouco tempo, das 33 guerras que existiam no mundo, 32 guerras eram por causa de religião. Ou seja, maneira interpretativa de se lidar com o texto das Escrituras, com alguma concepção em torno de Deus. Então, existem conflitos, inclusive no ambiente jurídico. Tanto, como já disse, tanto que existem vários tipos de correntes doutrinárias. Um grupo que pensa de um jeito e um grupo que pensa de outro jeito. Como, por exemplo, o justnaturalismo. Tem os justnaturalistas e os que não são. Tem os adeptos da pena de morte e os que não são adeptos da pena de morte. Existem aqueles que pensam de um modo, outros pensam de outro modo, e isso de culturas diferentes. Não existem duas constituições perfeitamente iguais. Cada povo, cada sociedade tem aspectos culturais relevantes, distintos, e que um pode aprender com o outro. Aí que está a beleza de se aprender com as diferenças culturais.
O direito como produto da cultura. Claro que ele gera cultura, mas ele também é produto do hábito, produto do costume. O costume é um aspecto cultural. O costume é um aspecto cultural. Então, o direito é também resultado da cultura, do costume, de conhecimentos, de pensamentos construídos, de sentimentos. Não apenas existe o conhecimento racional, mas o conhecimento emocional, psicológico. Como nós aprendemos através dos sentidos, de todos os sentidos, como nós aprendemos através das emoções, através das lágrimas, através da alegria. Então, esse processo de conhecimento é complexo, porque não envolve apenas a razão, envolve também as correntes das paixões. E por falar em paixão, existe a paixão superior e a paixão inferior, ou seja, as paixões superiores e as paixões inferiores. O que é uma paixão inferior? Aquela que desrespeita o direito natural de alguém. E uma paixão superior? Aquela que respeita os direitos naturais de outrem. Direito e religião, existem relações? Claro. Principalmente em seu início. A palavra do faraó era a palavra da divindade. A palavra do pajé, a palavra do cacique, a palavra do sacerdote. Depois da queda do Império Romano, a igreja ela organizou o mundo ocidental. O mundo ocidental ficou perdido com a queda do Império Romano. E a igreja veio organizar. O direito romano, ele foi muito bem construído e assimilado pelo direito canônico, o direito da igreja. E que depois orientou os demais direitos de toda a Europa. Direito holandês, direito alemão, direito espanhol, direito português, direito inglês. Ou seja, depois chegou aos direitos dos Estados Unidos. Ou seja, o direito existe e ele foi organizado de uma maneira que pudesse atender à realidade social, aos anseios e características de cada povo. Então, o direito, ele também passa pela religião. O direito islâmico, por exemplo, ele é muito voltado, ele está muito vinculado ao Alcorão, à religião islâmica. O nosso próprio direito brasileiro está muito influenciado pelo cristianismo, pelo judaísmo. Então, o direito guarda relações com a religião. Também guarda com a economia. Se nós observarmos bem, o direito tem estreitas relações com a economia. Tipo, regimes de bens no casamento. Proteção patrimonial. Direito das sucessões, quem vai suceder o de cujos, quem vai suceder o autor da herança na posse daquele patrimônio. O direito tem profundas raízes com a economia, porque o patrimônio, aquilo que o indivíduo adquire por seu trabalho ou por direito, ele precisa de um amparo jurídico. E é aí que a economia entra. A economia é uma base fundamental para o direito. Um dos princípios gerais do direito, que gera a estabilidade jurídica, quando se fala da irretroatividade do direito, não se pode retroagir, a não ser que seja para beneficiar, vem da economia. De repente você tem uma casa hoje, mas não tem porque mudou a lei. Então, é o princípio do direito adquirido. Portanto, a economia é fundamental na vida jurídica. Outro item é o direito e a ideologia. A ideologia é a construção de uma ideia, a organização de uma ideia que é defendida. Quando nós falamos em princípios gerais de direito, ou do direito, estamos falando numa ideologia, num pensamento filosófico que veio do empirismo também e que a sociedade acatou. Os princípios gerais do direito geram ideologias jurídicas, fundamentos do direito, bases profundas do direito, que é muito difícil demovê-las. Então, o direito é a ideologia. O direito enquanto ciência, o direito é ciência, é filosofia. O direito enquanto ciência está sempre evoluindo, pesquisando, observando o comportamento do ser humano, em sociedade ou individualmente.
O direito é uma ciência dinâmica. O direito é uma ciência, é uma geradora de cultura que é dinâmica, de acordo com o nível intelectual e moral, o nível intelecto-moral da população, do ser humano, do cidadão. Muito bem. O direito é a pretensão de justiça. É o grande objetivo do direito. O maior de todos é alcançar a justiça. É atingir a justiça. A verdade suprema. Poderíamos dizer que justiça é a verdade suprema. Como é difícil fazer a justiça. Mas o direito faz, busca, se esforça, ainda que os seus julgadores sofram de algumas limitações. Mas o grande sacerdócio jurídico é a pretensão de justiça. Aristóteles dizia que justiça era uma virtude e das mais difíceis. Aristóteles dizia que justiça é a virtude mais difícil que existe. É mais fácil amar inimigo do que ser justo com um amigo. É mais fácil amar o inimigo do que ser justo com os amigos. Como tantas vezes somos injustos com os amigos? Por exemplo, a mãe. Como as mães ouvem de seus filhos palavras desrespeitosas ou insinuações. Ou seja, procedimentos injustos. Como nós ferimos as pessoas que nos amam? Então, o direito tem esse objetivo. O objetivo de, em todos os níveis, em todos os casos concretos, de chegar até a justiça. Por isso que o trabalhador do direito, o profissional do direito, antes de tudo, é um sacerdote da justiça. O direito como instrumento de transformação social. Evidente que no início muita gente não gosta, mas ele vem para educar. O direito é um instrumento educativo. E como ele vem para educar, para ensinar o ser humano a ser mais respeitoso com os direitos naturais dos outros, ele transforma a sociedade. Então o direito tem essa característica também. O direito, outra característica do direito, o direito como regulador social. Ele controla, ele regula, ele aponta rumos, ele constrói caminhos, ele organiza o pensamento social do ser humano e o seu pensamento individual. O direito vem para organizar. Por exemplo, o advogado. Qual é a grande missão de um advogado? Organizar a vida do seu cliente. Muitas vezes o seu cliente chega no seu escritório querendo uma coisa, o advogado descobre que ele tem mais outras coisas. A grande missão do advogado, do promotor, do juiz, é de organizar a sociedade. Ou seja, colocar as coisas em seus devidos lugares. Organização significa isso. Então, ele é um regulador social. Ele cobra, ele exige, ele obriga e ameaça. Se não fizer, vai sofrer alguma sanção. E aí vem a força policial, a força do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Para quê? Para manter a coerência entre a decisão do juiz e a vontade da sociedade. Às vezes o ser humano precisa da força para poder entender que ele tem que respeitar esse contrato social, que significa a vontade da maioria. Muito bem. Função social do direito. O bem comum. Função social do direito. Fraternidade. Função social do direito. Garantir ao ser humano a cidadania. E o que é cidadania? Cidadania é espaço social. Cidadania é espaço social. Quando os romanos davam título de cidadão para alguém, estava dizendo, agora você vai gozar de todos os espaços, de todo o privilégio de um cidadão romano. Ou seja, cidadania significa a condição de se ter espaço social naquele ambiente, naquele estado, naquela comunidade. E vemos o senso comum. O senso comum, que hoje nós chamamos de representações sociais. As representações sociais significam que é um ramo do estudo da sociologia,
que se iniciou com fato social através do Emile e do Durkheim, e depois foi aperfeiçoado com Sérgio Moscovitch, o romeno que se naturalizou francês. Falando de senso comum, fala-se de representação social. O que a sociedade pensa a respeito desse ou daquele assunto. E é muito difícil se bater de frente, a não ser, meus amigos, levar uma ideia original numa sociedade organizada e construída não é fácil. Muitas vezes o indivíduo paga com a própria vida. Não é fácil. A ideia do monoteísmo, por exemplo. O grande faraó Akenaton, ou Akenaton, ele trouxe a ideia do Deus único. Foi assassinado por isso. Ele e sua esposa Nefertiti. Aí, tempos depois, veio Moisés, e aí as coisas começaram a entrar nos eixos. A ideia certa no tempo errado pode gerar muita confusão. Por quê? A representação social existe ali. Um outro francês chamado Jean-Claude Abric explicaria isso. Ele diz que existe o núcleo central, aquele pensamento que ninguém abre mão. E os núcleos periféricos, ou seja, pensamentos mutáveis, que se podem mudar. Vamos dar um exemplo do sorvete, o alimento sorvete. O núcleo central, a maioria gosta do sorvete. Agora, uns gostam do coco, outros gostam de mangaba, sorvete de maracujá, sorvete de morango, sorvete disso, sorvete daquilo. O que é mais fácil, mudar o sabor ou deixar de tomar sorvete? Mudar o sabor. Ou seja, eu posso me enjoar de sorvete de chocolate, agora eu quero sorvete de cupuaçu. Tudo bem. Agora, deixar de tomar sorvete, aí que vem a Bric. Detonar o núcleo central, é preciso que haja o tempo certo. Mas se alguém chegar e dizer, olha, foi constatado pela ciência que o núcleo central causa envelhecimento, o núcleo central do sorvete, que o sorvete causa envelhecimento precoce nas mulheres e impotência sexual nos homens, aí está acabando com o sorvete. A indústria vai fechar. Ou seja, detonou com o núcleo central. Vai continuar gostando de sorvete, mas não vai poder tomar sorvete, porque não quer envelhecer ou porque não quer passar por transtornos sexuais. Então, para poder uma verdade, um conhecimento, modificar o núcleo central de um pensamento social, não é fácil. Então, muitas vezes, na área jurídica, na seara jurídica, nós queremos levar uma ideia inovadora, mas isso leva tempo. Isso leva tempo. Não é de um dia para outro. Portanto, quando se fala em representação social, representações sociais, estamos falando de senso comum. E fazer uma sociedade mudar não é fácil. Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito aos 80 anos. Dos 80 anos aos 120 anos, Moisés ficou perambulando pelo deserto 40 anos, esperando que os egípcios, que os hebreus que saíram do Egito pudessem falecer para que nova geração tivesse condições de entrar na Terra Prometida. Moisés não teve como mudar o pensamento daquele povo. Esperou a geração passar para poder isso. Então ele ficou andando em ciclos por ali, 40 anos esperando que aqueles hebreus viciados dos costumes egípcios pudessem pouco a pouco e falecendo, as gerações se modificando, para aí sim ele poder indicar o caminho. Vejam só, quando se fala de representação social. E isso justifica porque que até hoje, no dia de hoje, não temos uma lei específica sobre a internet. Por quê? Porque até agora o direito está esperando um pouco a sociedade se organizar e exigir a esse respeito. Portanto, o senso comum é algo que diz respeito ao núcleo duro de um pensamento, de um conhecimento. Para se mudar esse conhecimento, esse pensamento, precisamos de energias, de forças, de provas, de conhecimento empírico, de experiências e de argumentos para podermos modificar, para podermos fazer o conhecimento evoluir. Desejo a todos um ótimo estudo e
mais pesquisas a respeito das representações sociais. Eu sugiro a leitura do que diz respeito às representações sociais, buscando as obras de Jean-Claude Abric e de Sérgio Moscovitch, e também do grande pai da sociologia, Émile Durkheim. Muito obrigado.